Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Essa é a continuação ainda da nossa parte de física, né? Que vimos toda aquela parte do áudio, das ondas sonoras e também a parte já do áudio digital, né? Passando da conversão analógico digital na aula passada. Agora a gente vai entender um pouquinho do que é o nosso sistema auditivo. Como tudo isso que a gente explicou, essas ondas, né, que estão aqui no meio externo, passam para dentro da gente. Sem que a gente escute, não faz sentido algum existir o som. Ou a gente ser instrumentista, ou tocar, ou estudar tanto acerca de música. Nada disso faz sentido se não tiver quem escute, ou se nós mesmos não escutarmos. Então, o nosso ouvido, ele é bem interessante, um sistema muito... É um pouco complexo, mas é muito interessante de entender. A divisão geral do nosso sistema auditivo é em três partes. O ouvido externo, que ele é responsável por captar os sons, né, todos os sons que estão no ambiente, e coletar tudo isso, mandar para o ouvido médio. Né? O ouvido médio já é a segunda parte do que eu falei, serve para transformar essa energia, que é uma energia acústica, uma energia das ondas sonoras, né, de vibração, em energia mecânica. A gente vai já entender como. Né? Então, a energia sonora das vibrações vai passar pelo ouvido médio, né, através dos ossículos, e ser transformado em vibrações mecânicas, né, que é passado, então, essas vibrações ao ouvido interno. No ouvido interno, existe uma série de elementos que fazem com que essas vibrações sejam compreendidas pelo nervo, né, da audição, pelo nervo auditivo, e passadas então ao cérebro. Daí vem uma série de fenômenos, podemos dizer assim, né, tanto os acústicos que já vieram das outras partes do ouvido, mas aqui acontecem fenômenos também psicoacústicos, né, depois que chega no cérebro. Então, alguns deles eu já expliquei na aula passada, né, que é interessante, por exemplo, o nosso ouvido conseguir receber as ondas sonoras muito graves. A gente viu que são ondas grandíssimas, então, uma onda de um tamanho de uma sala dessa, né, hoje eu estou aqui na sala da UEA, e não caberia no nosso ouvido externo aqui, né, que faz parte a orelha e o canal. Então, o ouvido externo é só a orelha e esse primeiro canal, onde a gente limpa, onde tem a cera, né? E por acaso a cera, ela não é uma sujeira, né? É um líquido antimicrobiano, é um líquido que protege, né, a cavidade aqui do ouvido externo. Então, não é bom a gente retirar a cera de maneira artificial. Ela simplesmente, bom, na maioria das pessoas, ela simplesmente cai, né? Então, esses fenômenos que acontecem, né, da onda grave, o nosso ouvido pegar apenas uma partezinha dela e conseguir identificar lá dentro que é uma onda grave, na verdade é um fenômeno psicoacústico. Né? O nosso ouvido não consegue receber realmente toda aquela onda, a extensão daquela onda grave, é muito grande. Okay? Então, esse é um dos fenômenos que o nosso cérebro consegue decodificar um som que não entra por inteiro fisicamente no ouvido. É bem interessante. Então, cada parte tem a sua função, né, nessa interpretação dos sons, né, das ondas sonoras, na decodificação das ondas sonoras. O ouvido externo, ele consiste na orelha e num canal de mais ou menos uns 2 centímetros. Né? A orelha serve para proteger o ouvido médio, prevenindo danos ao tímpano, e também ela é como uma corneta, né? Ao contrário, que ela recebe os sons. Então, né, os sons alcançam, né, o ouvido médio através do ouvido externo. Ok? Aqui ainda em forma de pressão do ar, né? Pressão das moléculas, na verdade. Como a gente estudou já anteriormente, né? Do movimento das moléculas que formam as ondas sonoras, né? Da sua agitação. Então,
somente quando o som alcança o tímpano, que é a separação do ouvido externo para o médio, a energia da onda é convertida em vibrações, né, na estrutura óssea do ouvido, que a gente vai explicar já já, que é já dentro do ouvido médio. Ao final da aula eu vou deixar um esquema geral, um videozinho de esquema geral, né, de todo o movimento do som, né, desde do meio externo até passar por todas as fases da nossa audição. O ouvido médio é uma cavidade cheia de ar, né, e tem 3 pequenos ossos interconectados, vamos dizer assim, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no ensino médio a gente estuda bastante isso. E existe também, né, uma outra estrutura que é o tímpano. Então o tímpano é como uma pele de instrumento de percussão. E, bom, ela é muito durável e fica geralmente bem esticada, né? Depende do momento também. Então, ela vibra quando a onda sonora alcança e, por conseguinte, mexe os ossos, né, que ficam dentro do ouvido médio, para que esse movimento das ondas sonoras de pressão e compressão e descompressão seja transformado em um movimento mecânico, né, pelos ossículos. Então, o tímpano, ele vibra na mesma frequência da onda, certo? Logo, os ossículos que estão conectados a ele, já dentro do ouvido médio, também se movimentam, aí já não é vibra, né? Se movimentam nessas mesmas frequências, né, que o tímpano recebe. Então, o estribo ele é conectado ao ouvido interno, ok? E as vibrações que vêm desde do tímpano, passa pelo martelo, a bigorna e o estribo, já é uma interconexão do ouvido externo para o ouvido interno, né? Nesse ouvido interno é que vai ser, na verdade, decodificado cada som, que vai ser decodificado cada onda. Isso. Esses 3 ossículos agem como uma espécie de amplificador dessas ondas, um amplificador do som, só que dentro do nosso ouvido. É muito interessante, porque como eles se usam de movimentos mecânicos, né, uma pequena movimentação do tímpano faz com que os ossos tenham uma grande movimentação. Então é de 15 a 20 vezes maior do que a vibração do tímpano. É como se fosse uma amplificação de 15 a 20 vezes, certo? Essa característica, né, do nosso ouvido, de ter os ossículos aí que transformam essa vibração, nos faz ouvir um som muito fraco, né, que é o nosso limiar de audibilidade, que é o 0 decibéis, que a gente padronizou, né, na aula passada eu expliquei, até, né, o limite da dor, até mais que o limite da dor. Então eu vou explicar o porquê desse limite da dor quando eu estiver falando do ouvido interno. Ok? O ouvido interno, ele consiste na cóclea e em todas as estruturas que existem nela, né? Então a cóclea, ela é como um tubo em formato de caracol que é ligada, né, pelo estribo. Então existe uma janela oval que fica no iniciozinho da cóclea, é como se fosse um caramujinho assim, e tem uma janelinha aqui que é onde bate, né, o osso do estribo. Com esse movimento do osso do estribo, há uma movimentação de um líquido que fica dentro desse caracol. Esse líquido, ele é responsivo a diferentes pressões, né, que são as pressões da movimentação dos ossos. Essas pressões, elas mexem cílios que estão em toda a extensão dessa cóclea, por dentro dessa cóclea, né? Então, existe a cóclea. Se esticarmos a cóclea, é como um cilindrozinho,
e tem uma divisão no meio, por dentro, interna, e uma janela oval. Esse líquido, ele passa em toda a cóclea e volta, ok? Existe essa divisão central. Na base dessa divisão, existem cílios de diferentes tamanhos e de diferentes sensibilidades, né, para cada frequência que nós conseguimos ouvir. A gente escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, logo na base da cóclea estão os cílios que respondem às frequências mais altas, e entrando no caracol, a gente vai tendo a diminuição dessa frequência até as frequências mais graves. Quando a gente padroniza que 120 decibéis é o limite da dor, isso quer dizer que, acima disso, os nossos cílios começam a ser danificados. Essa pressão do líquido é muito grande e podem danificar os cílios, né, que respondem às frequências. É por isso também que a gente sente aquele zumbido no ouvido. Sempre que a gente sente aquele zumbido por um som muito alto, quer dizer que foram danificados alguns cílios. Esses cílios, eles são ligados ao nervo auditivo, que levam os impulsos elétricos, né, até o cérebro. Daí essa parte de decodificação no cérebro ainda não está bem explicada pela biologia, mas até onde se sabe, né, esses cílios eles respondem tanto à frequência quanto a junção deles respondem ao timbre, né, na energia, primeiramente, e no cérebro, de acordo com comparações que a gente faz desde que vai conhecendo os instrumentos. É claro, quem nunca viu um fagote ou quem nunca ouviu um fagote não vai identificar que aquele som é o som de um fagote, né? Mas para quem já teve a base de comparação e sabe que aquilo é, né, é uma coisa óbvia, o que a gente compara, o que a gente tem conhecimento, a gente identifica. Então, esses cílios têm tamanhos diferentes e respondem a frequências diferentes. Okay? Dessa maneira, essa onda externa é convertida primeiro em um pulso mecânico e lá dentro da cóclea, através dos cílios, em pulsos elétricos que vão ser transmitidos ao cérebro. Aí tem algumas particularidades, né, algumas curiosidades. Então, quando a gente está numa multidão que tem um som muito alto e vem alguém conversar com a gente, o nosso tímpano, ele tem, né, ele é protegido por músculos, e essa musculatura, ela faz com que ele fique ou mais tenso ou menos tenso, de acordo com a intensidade do som que a gente tem que ouvir também, né? Isso acontece muito quando a gente está num som, ou no Teatro Amazonas, por exemplo. A gente escuta aquela vinheta de entrada num som absurdamente alto e depois começa a tocar, sei lá, um quarteto de cordas. Então a gente fica assim, porque o ouvido meio que se protegeu daquele som muito intenso e agora não está preparado para um som mais sensível, né? Para um som talvez com menos dinâmica, como a gente costuma dizer no meio musical. Mas essa característica também nos dá a possibilidade de, numa festa barulhenta, a gente conseguir se comunicar com uma pessoa, né, que está ao nosso lado, conseguir conversar minimamente, né? Então, uma outra característica interessante que, bom, a mim me afeta muito quando eu escuto as minhas gravações, tá? A minha voz parece muito diferente. Isso ocorre porque, quando eu estou ouvindo aqui a minha voz saindo de mim, eu escuto um conjunto de sons, né, tanto das ondas sonoras que saem da minha boca, quanto da vibração interna, né, por dentro um canal que a gente chama do tubo de Eustáquio, né? Essa é uma cavidade de ar que conecta o ouvido médio à boca. Por isso a gente sente às vezes, né, quando faz assim, então há uma pressão de ar pelo tubo de Eustáquio, né, para desentupir o ouvido. Todo mundo faz isso quando entra na piscina, alguma coisa assim. Logo, tudo que sai pela nossa boca também é transmitido diretamente ao ouvido médio, confundindo um pouco o timbre da nossa voz. Então, o timbre da nossa voz que as outras pessoas escutam é sempre o da gravação.
O timbre da nossa voz que nós mesmos escutamos é sempre um timbre modificado, porque é único para a gente. Nenhuma outra pessoa escuta o timbre da minha voz como eu mesmo, né? Como eu mesmo falando, não como eu mesmo ouvindo uma gravação. Ok? Então, essa curiosidade é bem interessante. Então, quando a gente se escuta, às vezes, ai, minha voz está tão feia. É claro, a voz que a gente escuta, nossa mesmo, é totalmente diferente. Então, essa parte do som que vai direto para o ouvido médio, né, pelo tubo de Eustáquio, ela não passa pelo ouvido externo e ela é como se fosse uma audição óssea, é direto do osso. Além disso, existe um fenômeno que a gente chama de concha, né? Os cantores usam bastante esse fenômeno, que é fazer vibrar toda a caixa craniana. Normalmente, a nossa caixa craniana já vibra, só que quem está externamente não escuta ou não sente, mas a gente mesmo escuta. E isso faz com que também mude o timbre da nossa voz um pouco, o envelope da voz. Lembra que eu expliquei na aula passada? Né, a questão do envelope da sala. Então, não importa quantos formantes tenha, o envelope, o formato do instrumento, dá o determinado timbre dele. Né? Se pode ser 440 Hz, tocado por um violino é de um jeito, tocado por um violão é de outro jeito, por um piano, por causa do formato do instrumento, né? É claro, do tipo de produção de som, tudo isso influencia, ok? Mas tudo isso faz parte do formante, a nossa caixa craniana, o formato, o tamanho. Então é muito interessante, né? Uma outra curiosidade é quando a gente coloca a concha e diz que ouve o barulho do mar. Na verdade, não é bem o som do mar que a gente está escutando, né? A gente escuta o som da nossa própria circulação sanguínea, né, que não é constante, então o mar também não é constante. Né, vai e volta, tem sons mais intensos, sons mais fracos. A nossa circulação também. Então o que a gente escuta é como uma amplificação da nossa própria circulação. É muito interessante essas curiosidades do nosso sistema auditivo. Vou deixar um videozinho explicando, né, como o som faz todo esse percurso com animação, então é mais fácil de compreender direitinho. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala.
Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno.